Oi, gente, tudo bem? E aí, vamos continuar nossa luta? Clima de Copa, clima de fim de ano, clima de vamos acabar com essa bagaça. Estamos acabando, gente, estamos acabando. Como falado na última revisãozinha, a gente terminou as informações sobre as substâncias carboniladas da classe 2 e hoje a gente vai dar início nas substâncias da classe 3. Não surtem, não pirem, não é o fim do mundo, não é tão difícil. Vão ser menos informações, menos reações, tá? Porque vocês já viram as reações nas outras. O que a gente vai ver nas substâncias carbonadas da classe 3 é onde vão ser os sítios reativos, onde vão ser os locais das reações. E aí vocês vão poder usar os artifícios que vocês viram dos outros nessas reações também. Lembre que a prova ela vai constar isso, tá? A professora ela pega informações que vocês já viram e aplicam nas novas. Por quê? Podem ser aproveitados. Vocês veem formas novas de reagir, mas vocês podem, essas formas novas são usadas também nas reações mais antigas. Vocês vão entender mais com o tempo. Como a gente viu na última revisão, a gente começou a trabalhar com uma situação um pouco diferente. A gente não está mais vendo reações no carbono carbonílico, aquele da carbonila, certo? Então, a gente vai ver que tem as reações, o quê? Nos carbonos adjacentes a ele, ou seja, os que estão ligados do lado, né? Seja de qualquer lado. Esses carbonos têm um nome. O primeiro carbono ligado ao carbono carbonílico é o carbono alfa, o segundo, o beta. Hoje a gente vai dar continuidade com foco nos carbonos alfas e ver as reações com eles, certo? Eu vou deixar também algumas enquetezinhas depois no WhatsApp, porque eu quero ver com vocês, pra gente marcar uma monitoria antes da prova 3, um treino com exercícios para fechar cadeia, porque né, eu vi que todo mundo falou que a prova 2 foi bem difícil. E para fechar cadeia, para ver, eu vou ver com a professora mais ou menos a base dos exercícios que ela vai passar, para que vocês tenham uma ajudinha melhor nisso daí. A gente pode marcar uma monitoria em que eu gravo um vídeo para vocês, se vocês acharem mais fácil, ou a gente marca uma presencial. Não tem problema, só preciso disso com antecedência para me preparar, certo? Então vamos lá, vamos continuar esse conteúdo, na verdade, dar início nesse conteúdo e vocês vão ver, não é tão complicado. Então, vamos começar aqui. Foi. Beleza. Então, como eu disse, nós vamos ver as substâncias carboniladas da classe 3, né? Seria o resuminho da aula 7. E aí nós vamos dar continuidade no que já foi visto. Continuando com a bibliografia, a Paula Bruce maravilhosa pra gente, né? É importante que eu queria falar sobre o da Paula Bruce, é que a sequência didática que a professora usa para as aulas é a sequência didática do livro, vocês podem acompanhar os capítulos tranquilamente. Ao final dos capítulos, o livro traz sempre um resumo dos principais pontos das reações, para vocês lembrarem, né, na escrita, e das reações em si. Das substâncias carboniladas 2, isso ocorre na página 187, se eu não me engano. Lá tem um resumo bem legal dos principais pontos marcados, para você lembrar, e em sequência tem das reações. Então, eu acho ótimo para estudar para a prova, para treinar, para poder ver a diferença das reações e ver o que vocês vão usar, certo? Então, vamos começar. Qual que é o primeiro conceito que vocês têm que ver agora? O que que é o hidrogênio ácido alfa, certo? Eu vou mudar a cor da minha canetinha. Então, hidrogênio ácido alfa. Nosso hidrogênio ácido alfa, o que que ele é? Simplesmente, vocês viram que a gente tem aqui o carbono carbonílico, certo? E agora a gente está vendo as reações no carbono adjacente a ele, esse carbono, que é o carbono alfa. Esse carbono alfa, ele tem hidrogênios ligados a ele, certo? Esses hidrogênios ligados ao carbono alfa se chamam hidrogênios alfa, certo? E o que que ocorre? Esses hidrogênios alfa, eles são extremamente ácidos. Sendo extremamente ácidos, a gente consegue desprotoná-los muito facilmente. A gente consegue retirar eles como prótons muito facilmente da molécula. Então, o que que vocês vão ver a partir das substâncias da classe 3? Esse tipo de situação em que a gente vai desprotonar e protonar, mas não que nem antes, que a gente ativava a carbonila primeiro. A gente vai primeiro mexer nos carbonos adjacentes e depois a gente parte para a reação na carbonila. Então, tá. Olhem essa estrutura que a gente tem aqui, certo? Esses hidrogênios ácidos, por eles serem fortemente ácidos, eles podem ser tirados por uma base forte, que é o exemplo que está escrito aqui, ó. Vem uma base forte, tira esse hidrogênio, ou seja, desprotona esse carbono, os elétrons dessa dupla ligação vão para o carbono, e a gente tem a estrutura que ocorre simultaneamente, olha a seta aqui de equilíbrio, que a gente tem essa estrutura em que os elétrons deslocalizados estão aqui no carbono adjacente, certo? Então, a gente tem a formação dessas duas estruturas aqui. Com esse ponto, o que que a gente vai pensar?
Se a gente tem essa situação, a gente vai ter o quê? Esses elétrons, esse par de elétrons aqui livre no carbono, eles vão promover a deslocalização eletrônica. Então, olhem aqui embaixo. A gente tem aqui também os carbonos alfa, certo? Vem uma base desprotando desses carbonos, a gente vai ter o quê? Desculpa. Desprotando esse carbono, a gente vai ter a retirada de um desses hidrogênios. Pode ser qualquer um, porque esse hidrogênio que está aqui na frente, você sabe que é o que está aqui em cima. Uma carga negativa vai ficar sobre esse carbono, vai formar o quê? Um carbânion. Correto? Esse carbânion, ele vai promover a deslocalização eletrônica. Esses elétrons dele vão se movimentar para a ligação do lado. Essa vai forçar uma abertura da dupla com oxigênio e a gente vai ter este produto aqui, ó, em que a carga negativa com oxigênio e uma dupla ligação com o carbono. Essa estrutura, ela é o quê? Um íon. Essa molécula, ela é um íon, tem uma carga, certo? Quando a gente tem uma estrutura que ela é uma substância carbonilada e o oxigênio dela está negativo, como está nessa molécula, a gente tem o quê? O que a gente chama de enol. Ou, melhor dizendo, o nome desse íon é enolato. Então, toda vez que a gente vê essa formação desse oxigênio aqui, é o íon enolato. Essas formas de ressonância, o que vai acontecer? O que é importante? Olhem as setinhas. Dessa primeira molécula para esta, estão em equilíbrio, ou seja, elas têm a mesma tendência de estabilização. Já nessa situação, a gente tem ou forma uma ou forma outra, certo? Por quê? Porque a gente tem uma melhor acomodação dos elétrons pelo oxigênio do que pelo carbono. A gente sabe que carbânions são muito instáveis, então não é uma estrutura que tende a ser mantida. E aí o que é mais fácil? É mais fácil colocar os elétrons para o oxigênio. Por quê? Porque ele é bem mais eletronegativo, ele tem aquele efeito receptor, né? Receptor de elétrons. Então ele acomoda muito melhor nele, que é essa informação que está no balão aqui, inclusive, do que o carbono, o carbono. E aí a gente tem essa estrutura mais estável do que essa anterior. Então, os elétrons mais bem acomodados, estão mais bem acomodados no oxigênio do que no carbono, certo? Agora a gente vai passar para um ponto importante, que é como funciona essa deslocalização eletrônica. Pam, pam. Aqui a gente tem um exemplinho bonitinho, e aí vocês têm que lembrar de alguns conceitos para começar a trabalhar com essa deslocalização aqui, para não afetar vocês na hora de fazer as reações. Vejam esses três exemplos, essas três formas de ressonância que a gente tem. Qual que é a diferença? Os elétrons vão se movimentar na molécula. Então, vamos supor que os elétrons estejam aqui, ó, na dupla ligação entre o carbono e o oxigênio. Essa estrutura, o oxigênio está fazendo três ligações, então ele tem uma carga positiva. O que vai acontecer? Esses elétrons da dupla ligação vão tender a vir estabilizar, né, esse carbono, tirar essa carga positiva. E ao fazer isso, eles vão se abrir aqui e essa carga negativa que está no oxigênio de cima vai vir para formar uma dupla, que é a estrutura que a gente vê aqui na frente, ó, a dupla ligação formada, essa dupla de baixo desfeita, certo? E os dois pares de elétrons aqui no oxigênio. A gente estabilizou aqui. Só que reparem, aqui de início a gente tem o quê? Uma carga negativa no carbono, ou seja, a gente tem um carbono aqui e o carbono foi mantido, certo? O que vai acontecer aqui agora? A gente tem outra estrutura aqui, quando esses elétrons ainda vão se movimentar, ou seja, tem os elétrons do carbono. Esses elétrons também vão se movimentar e também vão participar dessa ressonância. E aí a gente tem que pensar, qual que eu vou saber então que é a estrutura de ressonância que eu tenho que usar para minha reação? Simples. Aquela que vai estar mais estabilizada. Ou, vamos entender melhor. O que vocês têm que lembrar? Como que eu vou saber que uma estrutura é estabilizada ou não, se ela é mais reativa ou não? Simples. Primeiro, a gente vê pelo índice de pKa. O pKa, para quem não lembra, é o inverso de Ka, isso é um índice usado para avaliar a força dos ácidos e das bases. O Ka geralmente para ácidos e o pKa para base. O pKa, como ele é o inverso do Ka, então quanto maior o valor de pKa, mais forte essa base será. Se essa base é forte, ela é mais reativa, né? Se ela é uma base forte, ela pode, por exemplo, desprotonar o hidrogênio alfa, né? Desculpa, ela pode tirar o hidrogênio alfa, né? Quando a gente tem o quê? Outra coisa que pode definir, bases conjugadas ou, né, ácidos conjugados, mas eu vou colocar bases como exemplo. Quando a gente tem bases ou ácidos conjugados fracas, eles derivam de ácidos ou bases fortes. Então, a gente tem uma base conjugada fraca, ela deriva de um ácido forte. Se a gente tem um ácido conjugado fraco, deriva de uma base forte. Então, às vezes, vocês podem saber a força do que era a molécula anterior pelo seu produto, que é esse caso aqui. Como a gente sabe que a deslocalização eletrônica estabiliza a molécula, por que ela estabiliza? Esses elétrons ficam se movimentando,
E essas cargas que vão indo entre os átomos, elas vão manter a estrutura da molécula mais estável. E aí, o que acontece? Se ela está mais estável, a molécula logo tem uma força de acidez ou basicidade, dependendo da molécula, mais fraca. Então, a deslocalização estabiliza a molécula, o que a torna mais fraca na acidez ou basicidade, certo? Então, esses são pontos importantes. E aí, como que a gente vai ver um novo fator aqui? Simples. A gente vai ver um novo fator relacionado a... Para entender qual estrutura você tem que usar, você vai ver a competição. Então, vamos lá. A gente sabe que a formação de carbono gera um produto instável, certo? Um carbânio. E a deslocalização estabiliza a molécula. Aqui a gente tem uma deslocalização eletrônica que mostram três estruturas de ressonância. Agora a gente vai falar aqui dessa competição. O que é essa competição? Ela existe essa competição entre o par de elétrons do oxigênio nas ressonâncias com o do carbono. Então, é aquele exemplo que eu falei aqui, ó. Essa dupla ligação esses elétrons vão vir atacar aqui. Ao fazer isso, essa carga vem para cá e a gente tem esse produto, certo? Observe as setas vermelhas, ela é uma reação. Esses elétrons no carbono, esse carbânio, esses elétrons vão querer se movimentar para a ligação do lado. Ao fazer isso, novamente se quebra a dupla ligação com o oxigênio e essa carga volta para o oxigênio, formando de novo um íon no lado, certo? Essa descalorização negativa no carbono alfa, ela vai fazer com que a gente tenha esse produto, ó, uma dupla ligação entre os dois carbonos, a carga de oxigênio e a outra parte da molécula igual. Mas, como a gente tem um oxigênio que também tem pares de elétrons livres, esse par de elétrons pode também fazer o inverso. Ao invés de a gente ter essa reação em vermelho, a gente tem a verde, em que esses elétrons se movimentam, formam a dupla ligação com o carbono e também abre o oxigênio, que é essa estrutura 3 aqui resultante, certo? Então, a gente tem essas três formas. E aí você vai ter que olhar qual das três estruturas é mais estabilizada, qual ponto a gente tem mais estável aqui para poder aguentar, certo? Aí, avançando por essa ideia, a gente vai ver o quê? Tautomerismo. Tautomerismo acho que já foi comentado, mas relembrando, o que é um tautômero? São isômeros que estão em rápido equilíbrio, ou seja, nas reações eles aparecem ao mesmo tempo. Então, a gente vai formar os dois produtos. Lembre que em Orgânica 1 a gente viu isso, aquela ideia de porcentagem de formação de uma molécula, é justamente isso. A gente tinha porcentagem maior para um composto do que para outro, mas tinha os dois compostos na formação ali. Às vezes tinha extremamente uma discrepância muito grande, às vezes era igual para igual, né? Então, a gente tem essa formação dos dois produtos. Entendendo que é tautomerismo ceto-enol, que é o que vocês vão ver agora. Tautomerismo ceto, ceto vem de cetona, né? Vou colocar aqui, cetona. Me empolguei, saiu errado. Então, a gente tem ceto de cetona e o enol de um álcool, certo? Então, imaginem que o nosso tautômero vai abordar essas duas funções. Aqui está o exemplo de que é o tautômero ceto e o tautômero enol. O tautômero ceto, a gente tem o quê? A dupla ligação com o oxigênio, porque a estrutura de uma acetona é um carbono ligado por dupla ligação com o oxigênio entre dois carbonos. Aí, reparem, o tautômero ceto tem o quê? Ó, aqui, ó, o hidrogênio alfa aqui, ó, dois hidrogênios alfa. Então, essa estrutura do carbono ceto, a gente tem a formação dos dois em equilíbrio, então a gente tem também o tautômero enol. O tautômero enol é o quê? É quando a gente protona o oxigênio da carbonila e tem uma dupla ligação entre os dois carbonos, o carbono adjacente e o carbono da carbonila. Aí presta atenção aqui, ó, na seta de dupla direção do equilíbrio. Tá vendo que ela tá maior para um lado do que para o outro? Significa que ela tem favorecimento de formação, ou seja, ela favorece mais a formação do tautômero ceto do que do enol. Se a gente for olhar em porcentagem, se eu não me engano, é 99% aproximadamente do tautômero ceto e 1% do enol. Então tem uma prevalência de quase que 100% aqui. Então, é favorecida essa estrutura por quê? Porque o oxigênio acomoda melhor os elétrons e o carbono estar com os hidrogênios também é mais estável do que essa estrutura aqui, certo? Quando a gente vai pensar em tautômero, se a gente pensar também, a gente pode pensar o quê? Em aromaticidade. Lembra? Aromaticidade são os nossos anéis maravilhosinhos. Lembre que esses anéis, eles têm duplas ligações alternadas. Essas duplas ligações permitem o quê? Deslocalização eletrônica. Então, a gente tem movimentação todinha dos elétrons por esse anel, que a gente tem a formação de um anel com as ligações completamente invertidas, né? Que seria aqui, aqui e aqui. Então, a gente tem essa situação que a gente vai formar esses dois intermediários, né? Esses dois híbridos de ressonância.
Essa ressonância, como a gente tem como a gente lembra que a deslocalização estabiliza a molécula, significa que os anéis aromáticos, eles são mais estáveis. Então, a aromaticidade, ela pode estabilizar melhor essas cargas, né, pelas duplas ligações, e o efeito de ressonância. Se está mais estabilizada, significa que a gente tem uma porcentagem de formação maior. Então, para um tautômero, né, enol, que seja aromático, a porcentagem de informação que a gente vê aqui vai aumentar. Então, a gente poderia ter, por exemplo, 86% do tautomero cétero e 14% do enol. Não vai aumentar bruscamente a ponto de ficar meio a meio, não. Mas vai aumentar um pouquinho, vai aumentar um valor significativo, certo? Quando a gente pensa também nesse tautomerismo, a gente tem um processo chamado de interconversão cetro-enol, ou seja, é quando a gente transforma um no outro, certo? Aqui eu acabei confundindo, essa não é catálise ácida. Vamos trocar essa informação. Essa é a catálise básica. Deixa eu... Eu troquei, troquei as imagens, mas não troquei o nome. Então vamos lá. Na catálise básica, a gente vai ter o que como o catalisador? Uma base. A base que eles usaram aqui foi o hidróxido. Uma base bem forte. Então, lembrando, base bem forte, a gente tem lá um tautômero certo, ele tem o quê? Dois hidrogênios que são alfa. Base forte vai gerar esse hidrogênio, certo? Então, se a gente tem essa remoção desse próton do carbono alfa pela base, esses elétrons dessa ligação vão para o carbono, a gente tem aqui a formação de um carbônio, e a gente vai iniciar o processo de deslocalização eletrônica. Então, esses elétrons do carbônio vão se movimentar para a ligação e modificar o oxigênio, certo? Tendo isso, a gente vai ter o quê? Esse produto formado, o íon enolato. O íon enolato, por sua vez, com a carga negativa no oxigênio, a gente tem o quê? A protonação dele. No meio, né, a gente tem aqui, como exemplo, a gente tem água no meio, então como ele tem hidrogênio, a gente protona ele e a gente faltou o tautomero enol. Então a gente converteu o tautomero ceto no enol. Esse é o processo da interconversão. Ó, em uma solução ácida, o oxigênio carbonílico, esse oxigênio do tautômero ceto é protonado e a água remove um próton do carbono alfa, formando o enol, que é esse processo aqui. No final, a gente teve a restauração do catalisador, que é sempre importante colocar, tá? Aqui, na verdade, ele foi colocado, mas vocês não precisam colocar ele na reação, né? No exemplo do livro, a professora colocou para dar esse destaque, para lembrar que ele é restaurado no final. Mas vocês não precisam colocar o sinalzinho demais, vocês podem colocar ele no meio, assim, separado, e colocar mais se tiver a formação de outro produto. Agora, partindo para a catálise básica, a gente tem a interconversão que ocorre da seguinte forma. A gente tem aqui um tautômero ceto novamente, ó, esse protiacetona. Então, a gente tem o quê? Esse ácido, ó, a gente tem o íon hidrônio aqui. Esse ácido protona o oxigênio. Então, o oxigênio faz o ataque ao hidrogênio, ele fica protonado. Nós temos a reação e formamos esse produto. O oxigênio, então, tem 3 ligações, está com a carga positiva. A dupla ligação que ele tem com o carbono tende a se desfazer para estabilizar essa carga. A gente tem esse processo aqui. Quando isso ocorre, a gente tem, lembrando que a gente tem o quê? 2 hidrogênios alfa ligados no nosso carbono adjacente. Então, no meio reacional, a gente vai ter uma base que vai desprotonar facilmente esse carbono. Lembrem, né, que esses hidrogênios alfa, que são ácidos, são muito fáceis de ser retirados. Então, essa base vem, retira esse hidrogênio, então desprotona o carbono, e a gente tem a formação desse produto aqui, que é o quê? O tautomero enol. E, novamente, o catalisador regenerado, certo? Ai, que interessante. O que que a gente viu diferente aqui? Olhem bem o processo. No primeiro ponto, a gente tem o quê? A remoção do próton e depois a protonação do oxigênio. No segundo, a gente tem o quê? A protonação do oxigênio e a remoção do próton. Ah, saquei. Então, a gente vai afirmar que o quê? Na tautomerização cetanol, a catálise ácida, o oxigênio é protonado pelo ácido na primeira etapa e o hidrogênio alfa é retirado na segunda. Na básica, a base desprotona na primeira etapa o carbono e protona o oxigênio na segunda. Então, o que são processos inversos? Então, se você entender bem um, você vai conseguir fazer o outro, é só voltar ao contrário. A gente consegue formar o ceto para o enol e do enol para o ceto. Aí vocês vão ter que olhar, dependendo do catalisador, como vai ser para ver como que vai ser essa ordem. E lembrar que sempre tem que regenerar os catalisadores no final, certo? Então, basicamente é isso. Não é tão complicado você pensar nessas reações. O que que vocês vão ter que lembrar agora? Agora, vocês estavam acostumados a o quê? Vir com o nucleófilo, fazer o ataque, para ele promover a substituição ou fazer a adição. Aí, às vezes, a reação não era tão boa, porque
a substância carbonilada não tinha muita força para reagir, ela não era muito reativa, como a gente viu nos aldeídos, cetonas, né, nos ésteres e tudo mais. Aí você ativava a carbonila para fazer a reação, mas ela continuava acontecendo no carbono da carbonila e ela focava no ataque nucleofílico. Na substância de classe 3, a gente foca no quê? No carbono adjacente ao da carbonila, certo? Nos seus hidrogênios alfa. Então, a gente vai trabalhar neles primeiro para poder fazer a reação na sequência. Então, lembrem-se. Ah, eu tenho um ácido no meio. O ácido vai fazer o quê? Ele vai protonar primeiro, porque ele tem prótons à vontade. O ácido fornece muito prótons para o meio reacional. Então, você protona o que dá. Ah, eu não tenho ácido dessa vez, eu tenho uma base. Bases são o quê? Elas retiram prótons. Então, onde tiver hidrogênio, ela vai retirar. Qual hidrogênio que ela vai retirar? Aquele que é mais fácil de ser retirado, que é o hidrogênio ácido, certo? Então, é o hidrogênio alfa que a gente viu. Então, lembrem disso, esses processos são inversos. E a gente tem, na catálise ácida, a gente tem essa protonação, depois a gente faz essa remoção do próton, que é o hidrogênio alfa. Na básica, a gente primeiro retira esse hidrogênio alfa e depois protona o oxigênio, certo? Então, não é tão complicado de se entender. Continuando, peguem bem o livro da Paula Bruce. Se ainda ficou alguma dúvida, algo que eu não fiquei claro, meio confuso, me avisem, tá bom? E depois vamos ver para a gente fazer esse treininho para a prova 3, para ficar mais fácil, para fecharem com chave de ouro essa matéria e todo mundo passar, que é o que nós queremos. É o que nós queremos. Então, por hoje é só isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Um abração para vocês.